E ainda falando, né, sobre esses cuidados, a gente vai falar agora com Nilton Gonçalves, que é pneumologista. Doutor, boa tarde, obrigada por poder conversar com a gente aqui na Central da Esperança. Quais as recomendações para as pessoas que têm histórico de doença pulmonar quando se fala em prevenção ao coronavírus? Boa tarde, é uma satisfação poder estar participando e trazendo um pouco mais de informações a todo o público que está ouvindo. E quanto a esse tema, que é muito importante a gente falar a respeito principalmente das pessoas que já têm algum tipo de doença respiratória, né? Então, são muitas pessoas que já têm um histórico de uma bronquite, tem histórico de asma ou alguma outra doença pulmonar que já faz algum tratamento ou já teve no passado, né? Então, para essas pessoas, né, a gente sabe que, infelizmente, o fato de já ter alguma alteração pulmonar prévia, essas pessoas podem ter um risco um pouco aumentado, principalmente se vier contrair a doença, dessa doença se apresentar de uma forma um pouco mais grave, né? Então, por isso, também é uma população que requer um cuidado maior, que requer a todas as medidas e se proteger mais e não estar circulando e estar respeitando realmente essas orientações que estão sendo passadas por todos os serviços médicos, a comunidade científica. Doutora, a gente recebeu uma pergunta aqui do Rodrigo, de São Paulo. Assisto a TV Aparecida todos os dias. Queria saber se eu, que tenho bronquite, o coronavírus pode ser muito mais grave. Eu tenho 39 anos, não tenho crise forte, mas de vez em quando tenho um pouco de falta de ar. Eu estou bastante preocupado com esse vírus. É um caso para ficar bem atento? Sim, então respondendo ao Rodrigo, né, que tem uma bronquite, o mais importante é que ele esteja bem, que ele esteja com a doença dele controlada, fazendo o medicamento dele segundo as recomendações médicas que ele já deve ter tido, né, e não suspenda de maneira alguma o tratamento. A gente sabe que o fato de ter uma bronquite ou uma doença respiratória, existe uma chance maior dessa pessoa vir a contrair, se vier a contrair, né, o coronavírus, de a doença poder ser de uma forma mais grave, porque ela já tem realmente uma inflamação dentro do pulmão, ela já tem uma condição, já no próprio lugar aonde o vírus costuma dar o quadro mais grave, que é justamente esse acometimento pulmonar, certo? Mas eu quero tranquilizá-lo e a todas as outras pessoas também que têm a mesma situação, que uma vez a doença controlada e tomando todas as precauções, não é motivo para pânico, né? Acho que o bom tratamento, não suspender sua medicação, isso também funciona como um fator de proteção dessas pessoas, né? É muito importante a gente avisar isso, porque tem pessoas que ficam confusas e têm medo e param sua medicação, e isso seria um erro maior. Então, que sim, ele tem que ter um cuidado redobrado, mas que ele fique tranquilo, que ele estando com a bronquite dele sob controle, ele também é um fator de proteção a mais para ele. Agora, doutor, os pacientes, por exemplo, que têm asma, quando tem uma crise, alguns na bronquite, na asma também usam aquela bombinha para auxiliar. Qual o ponto recomendado para que você faça um acompanhamento em casa e quando você deve recorrer a uma consulta ou um atendimento de urgência e emergência? Sim, o ideal seria que todo paciente que tem asma tivesse um acompanhamento médico, que já viesse disso antes, né? Sempre um acompanhamento regular, com orientação, de usar suas medicações adequadas, na dose adequada. Esses pacientes muito bem orientados, acompanhados, já têm alguma experiência de saber, de reconhecer quando seus sintomas são mais leves, quando tem sintomas mais graves. Mas mesmo para quem tenha algum tipo de dúvida ainda, né? Então, sintomas muito leves, que a pessoa já está acostumada, que já tem a prática de usar essa bombinha sob orientação, que consegue aliviar esse sintoma em casa e ela já conhece que não tem uma gravidade a mais disso, então a nossa recomendação é que continue usando sua medicação, observe em casa e evite realmente procurar um serviço de atendimento onde vai ter o contato com muitas outras pessoas, inclusive pode ter contato com um vírus que está circulando ali, certo?
Agora, uma crise que a pessoa fez o uso da sua bombinha, né? Fez uma vez, talvez duas, ela não está melhorando, ela está sentindo uma piora, ela está tendo uma dificuldade respiratória maior, né? Está tendo outros sintomas que fogem daquele simples que ela já está acostumada. Infelizmente, essa pessoa precisa procurar um atendimento, porque muitas vezes sozinho em casa ela não vai conseguir reverter essa crise, e isso pode se agravar, não só pelo corona, mas pode se agravar pela própria asma dela. Doutor, e a situação de quem é fumante ou ex-fumante? São situações delicadas também? São situações de maior risco, sim, principalmente quem é fumante atual, né? A gente sabe que o tabagismo ele é um fator de risco para qualquer doença pulmonar e para ter uma doença pulmonar numa expressão mais grave, certo? E isso já é conhecido já muito antes até do coronavírus. Se a gente está falando de uma nova doença também que pode ter um acometimento pulmonar, a gente sabe que as pessoas que fumam as substâncias do cigarro, elas terminam, né, trazendo gravidades e fatores de controle pior para essas pessoas, né? Então, sim, é um fator de risco a mais. Para aquelas pessoas que são ex-fumantes, né, isso já é menor, porque realmente elas não estão mais expostas a essas substâncias. A não ser que essas pessoas, infelizmente, por causa do ex-tabagismo, elas ficaram com alguma alteração crônica pulmonar ou desenvolveram alguma doença, e aí elas podem ter um risco a mais por causa dessa condição que ficou depois. Obrigada, doutor Newton, por participar, esclarecer as principais dúvidas aqui de quem está acompanhando a Central da Esperança, e também agradecer à Universidade de São Camilo por disponibilizar um profissional para estar trazendo esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigada, viu? Eu agradeço demais essa oportunidade e acho que é o momento de, quanto mais informações a gente puder compartilhar e chamar toda a nossa sociedade, que nós precisamos estar junto nisso, né? Então, as medidas de precaução não é só do médico, não são só de vocês, dos meios de comunicação, mas a população, acho que todo mundo fazer a sua parte nesse momento tão difícil, né? Para o nosso país. Nós todos podemos vencer esse momento juntos. Muito obrigado.